E aí pessoal, joia? Então agora a gente vai falar dos aquários naturais, esse método que se popularizou bastante, não é bem uma estratégia. Quando a gente fala de uma estratégia, as pessoas imaginam que é um caminho alternativo para se conseguir o mesmo objetivo. Esse vídeo ele é muito importante, de uma vez por todas, para pontuar o que é o aquário natural. Não estou falando de nature e aquário. Nature e aquário ele remete ao layout, tá? Ele não remete à estratégia, ao tipo de projeto de aquário que a gente vai montar. Quando a gente fala de aquário natural, em português falando, quem estiver assistindo esse vídeo traduzido para o inglês, nós aqui no Brasil a gente usa os dois termos para aquários diferentes, tá? O nature aquário, falando em inglês, é o aquário que remete ao estilo de layout natural, tá? E nós falamos em português o aquário natural, nos referindo ao aquário que ele usa menos tecnologia, ele usa processos mais naturais, outras formas, outras estratégias, outros métodos de lidar com o aquário, de manutenção, dizendo assim, né? Ele é um projeto diferente, tá? Existe aquário plantado que funciona dentro do método do aquário natural. Ele foi popularizado muito por Diana Wallstead, né? Muitos de vocês conhecem a Diana Wallstead, ela escreveu livros sobre isso. Ela é uma autora mais antiga, muito anterior aos meus livros. E tem também outro cara que ficou bastante famoso no YouTube, que se chama o Father Fish. Então, muitos de vocês também já devem ter visto vídeos do Father Fish. Ele tem assim milhares e milhares de acessos, eu acho que até milhões, mais de 1 milhão de inscritos no canal dele. Por que esse método é tão popular? Porque ele dá uma maneira, ele oferece uma alternativa de você ter um aquário que te dá menos trabalho, é um aquário mais simples, ele é um aquário mais barato, mais prático, e ele se utiliza de recursos naturais para você fazer o aquário, né? Eu não sou um grande entendedor do aquário natural, eu nunca estudei isso muito a fundo, eu nunca me interessei, eu nunca fiz um aquário dessa maneira, tá? Mas eu sei do que as pessoas conversam, do que elas difundem. Mas dá um exemplo, você colocar um pouco de substrato natural junto ao seu substrato do seu aquário para você fornecer bactérias nitrificantes, bactérias de rizosfera, para você dar o start no seu substrato, até fertilidade oferecendo. Muitas vezes não usa filtro como a gente usa o canister nesses aquários, eles fazem mais troca de água parcial, às vezes até diariamente. Muitas vezes não usa fertilização líquida, eles usam alguns tipos de rochas para alcalinizar a água, para oferecer minerais para a água. Então é um aquário muito diferente desse aquário plantado que a gente conhece do aquascaping, né? É uma outra tribo de aquaristas, vamos dizer assim. Tenho muito respeito por eles, só que eles são um tipo de aquário, um tipo de aquaristas totalmente diferente da gente, tá? O tipo de plantas que se escolhe para fazer esse aquário também são muito diferentes das plantas que normalmente se escolhe para fazer esse outro aquário. Você não consegue manter nesse aquário sem CO2, eles também não usam CO2, rotalas, linófilas, ludvígias, plantas vermelhas, carpetes mais exigentes como Calitricoides cuba, Glossostigma melatinoides, Utricularia graminifolia, Leucaris talvez consigam, eles conseguem fazer assim carpetes mais de sagitárias, mais de, como que chama essa plantinha aqui? De equinodoros, né? São plantas menos exigentes, que aceitam esse ritmo de metabolismo, de menos consumo, esse aquário mais rústico, vamos dizer assim, tá? Esse vídeo não é para descrever como se faz um aquário natural. Eu só quero contextualizar vocês, pessoal, de não confundirem as bolas, tá? Não vejam essa via do aquário natural como uma alternativa de conseguir esse mesmo resultado do aquário plantado. Vocês não vão conseguir. Não misturem uma coisa com outra. Não estejam no aquário plantado de alto rendimento praticando ações e condutas do aquário natural. Não vai dar certo. Da mesma forma que você estando lá no aquário natural, usando condutas e tecnologias do aquário de alto rendimento, que também não vai dar certo. Aquilo lá foi desenhado e foi metodizado para funcionar daquela maneira. Às vezes o aquário até toma luz do sol, toma luz natural, você poda o aquário muito menos, você deixa ele crescer mais à vontade.
É um aquário que não se pratica muito layout, não se pratica hardscape, é diferente desses outros aquários, tá? Então não confundam uma coisa com outra, beleza? A mesma coisa a cultura dos low-tech. O low-tech não necessariamente é um aquário natural, né? Existem aquários low-tech que praticam o layout, praticam o hardscape. Às vezes até tem o substrato fértil, mas não tem CO2. É um pouco difícil a gente definir e contextualizar o que é o low-tech. Eu tenho um amigo que a gente já conversou muito sobre isso, que é o Lucas Maduro, lá de Minas. Fica um abraço para o Lucas. Ele diz assim, essa é a definição dele, e eu até concordo, né? Ele fala, para mim, low-tech é um aquário que não tem CO2 e substrato fértil. Acho que é isso que ele diz, ou só sem CO2. Eu já pensei sobre o assunto, faz sentido, porque se você tiver substrato fértil e já tem CO2, você já consegue ter a maior parte das plantas que a gente tem à disposição para o nosso hobby. O que ficaria faltando para isso? Uma boa luminária, né? Só que não faz sentido o cara estar com um substrato fértil de ótima qualidade, com CO2, e ele não está com uma luminária de boa qualidade. Ele vai ter um projeto meio manco, vai ficar faltando, né, um pilar ali no aquário dele que vai impossibilitar de ele ter plantas mais exigentes. Até mais atrapalha do que ajuda. Se você vai para o low-tech, você tem que saber escolher quais plantas você vai levar para o low-tech. Como é o caso, por exemplo, também do uso do biocarbon. O biocarbon é um produto feito pela Aquaplant, lá pelo Caio da Aquaplant. Fica o meu abraço para o Caio também. Um excelente produto, né? Falando de produtos aqui, eu falo do biocarbon porque é o único produto que existe com essa finalidade, então não tem concorrência, eu posso falar livremente dele do que eu acho. É um produto feito para você usar em aquários que já vão bem sem CO2. É um verdadeiro low-tech. Eleocaris, as bucefalandras, as anúbias, bolbites, musgos, plantas que você consegue tocar sem o CO2. Você consegue tocar com uma iluminação mais simples, mais branca. Cara, se você colocar a anúbia numa lagoazinha, num laguinho, num vaso cheio de água na sombra, ela cresce. Ela ramifica, ela cresce, ela fica verde, ela fica bonita. A bucefalandra já não, mas as anúbias e as microsórums e as bolbites crescem dentro de um balde embaixo do tanque da sua casa. São plantas extremamente pouco exigentes. Então, se você der um pouquinho a mais de CO2, elas já vão crescer muito legal, né? Você não precisa colocar lá, se você fizer um aquário dedicado só para essas plantas, não tem necessidade nenhuma de você colocar uns cilindros de CO2 ali para fazer só elas crescerem. Elas vão crescer um pouco melhor, mais bonitas, mais saudáveis, vão crescer mais rápido até. Mas fica mais ao seu critério, é uma coisa facultativa. Não é uma coisa compulsória, obrigatória. Agora, se você quiser ter um aquário já com criptocorines, um aquário com rotalas, linófilas, ludivígias e as higrófilas, você vai precisar de mais tecnologia. São plantas muito mais exigentes, elas fazem parte de uma outra classe taxonômica de plantas. Elas têm uma outra história evolutiva, muito mais exigente. Se você estudar as rotalas e as ludivígias, por exemplo, posso fazer um vídeo sobre isso depois, exemplificando, dando mais detalhes sobre isso. Mas elas vêm de uma ordem de plantas que se chama Myrtales. As Myrtales, quase praticamente todas na história evolutiva do planeta, elas já emergiram. Elas já saíram da água. Quase pouquíssimas espécies ainda vivem dentro da água. Como é o caso das rotalas e das ludivígias, né? As didíplis. Quem é das antigas sabe o quão difícil era ter as didíplis de Andra dentro do aquário. Ficavam feias, não duravam muito tempo. Então são plantas que se cansam muito tempo, ficando muito tempo embaixo da água. Você tem que ficar podando para manter elas, elas não aguentam muito tempo. As moitas cansam, tem que renovar as plantas do seu aquário, né? Então essas plantas, você obrigatoriamente precisa de um substrato muito bem fértil, você precisa de bastante CO2, você precisa de fertilização líquida, regular, ali, sistemática para manter a planta bonita, você precisa de iluminação de muito boa qualidade. Então quanto mais você desloca o seu aquário para mais tecnologia, para mais rendimento, para mais desempenho, mais você depende dos 5 pilares. Na outra via, você vai trabalhando com plantas da ordem das alismatales. A ordem das alismatales tem uma outra história evolutiva. Elas estão há muito mais tempo debaixo da água. Poucas espécies evoluíram para ficar fora da água, menos espécies relativamente, né?
Tem um monte de arácea que ainda vive debaixo da água. A grande família das aráceas tem as anúbias, tem as bucefalandras, tem as criptocorines, tem as lagenandras, tem um monte de planta lá dentro ainda, tem as aridarium, todas são são aráceas, né? Elas toleram muito bem o ambiente imerso, elas vivem por toda a sua vida debaixo da água. Então elas têm estratégias de sobrevivência que permite fazer com que elas passem mais tempo sem CO2, com menos fertilização. A custo disso, elas crescem mais devagar. A custo disso, elas precisam de menos iluminação. Se você colocar muita intensidade luminosa num aquário, né, a gente chama de plantas low-tech, são plantas de baixa demanda, menos exigentes, já faz mal para as plantas, você vai manchar elas, né? Então, pessoal, é isso, tá? Esse vídeo é para situar vocês. O que vocês querem para vocês no aquário plantado. Vocês têm que saber exatamente o que vocês querem, para saber exatamente o que vocês vão exigir do projeto que vocês vão montar. Não dá para você montar um aquário com menos recurso tecnológico e exigir desse sistema plantas de mais rendimento. Exigir desse sistema plantas muito mais exigentes. É incoerente, você não vai conseguir. Ninguém consegue, pessoal. É nesse contexto que eu falo que aquarista nenhum, por melhor que ele seja, ele consegue suprir a falta de um recurso ou a falta de uma tecnologia. Isso é impossível. Você não consegue falar para um aquarista muito top das galáxias e falar, ó, eu vou te dar só areia, planta, essa iluminação de tubo branco, fluorescente, Silvânia, luz do dia, 6.500K, e aí você se vira com fertilização e faz isso dar certo, fica fazendo CO2 engarrafada, trocando a cada 5 dias para manter isso constante. Cara, não dá, tem planta que não vai aceitar isso. Um monte de planta não vai aceitar isso. Não importa o aquarista que ele seja. E na outra via, também a mesma coisa. Tecnologia nenhuma vai ser capaz de substituir a falta que o aquarista faz ao aquário. Seja por negligência, seja por falta de tempo, ou seja por falta de conhecimento. Se você é um aquarista que quer ir para um aquário mais exigente, com muito alto desempenho, só que você tem pouco conhecimento, cara, não adianta você investir em automação, não adianta você investir na melhor luminária que existe, no melhor filtro que existe, num excelente cilindro, no melhor sistema de substrato que existe, o melhor sistema de fertilização líquida que existe. Uma coleção gigante de plantas, se você não tiver conhecimento, você não manobra o aquário, tá? E a automação não vai fazer isso por você. Automação nenhuma, equipamento nenhum vai conseguir sobreviver a um aquário com um aquarista que não tem conhecimento à altura daquilo que ele exige do seu aquário. Perfeito? É por isso que o aquarista tem que estudar. Quanto mais rendimento ele quer do seu aquário, mais conhecimento o aquário depende do aquarista. Mais conhecimento ele exige, né? É um contrato com a natureza, é aquela velha história da entropia. Eu estou distanciando o aquário do seu ponto de repouso. Qual é o ponto de repouso de um sistema aquático natural? Correr para as algas. Então, quanto mais você distancia o sistema das algas, mais ele depende de energia, mais ele depende de ordem. E quem mantém essa ordem é o conhecimento do aquarista. Por que esses outros aquários do aquário natural se popularizaram tanto? Porque justamente ele trabalha dentro desse contexto do aquário natural. Você não estica tanto essa mola, você não distancia o aquário desse contexto natural de sobrevivência das plantas. Entendem? Por isso que ele é um sistema muito legal para quem gosta de aquários assim. Eu conheço vários aquaristas que gostam de aquários assim. E normalmente os aquaristas que gostam desse tipo de aquário, que adotam essa estratégia, são aquaristas coletores. Eles vão na natureza, eles vão atrás das plantas, eles acham uma planta interessante lá de onde que ele mora, ele traz para o aquário, ele cultiva. Isso é muito legal. O nosso hobby depende muito desses caras, porque são esses caras que introduzem plantas no nosso mercado. É o cara que entra no mato, traz para casa e bota a planta num sistema bem, vamos dizer assim, simples, tosco, mas que funciona para aquele contexto. Né? É quase que um biótopo que o cara monta. E aí esses caras que introduzem as plantas pra gente no mercado. Porque se dependesse do aquarista de concurso, do Nature Aquário, do Aquascaper, a gente não teria nunca plantas novas. Tá? Isso é uma realidade.
Se o mercado dependesse só do aquascaper para trazer plantas novas para o mercado, a gente estava danado. Esse cara não entra no mato, esse cara não estuda as plantas, esse cara não vai atrás de novidade. Pelo contrário, ele monta o layout sempre mais ou menos com as mesmas plantas, né? Os rotalescapers, né? Os caras montam tudo sempre com rotala, sempre tudo com carpete de cuba, com calitriche, com triculária. Sempre tem as plantas vermelhas, então é outro tipo de aquarista, né? Mas esse outro tipo de aquarista depende de mais tecnologia. Perfeito? Então, o recado desse vídeo é esse. Tomem cuidado com o que vocês querem, para onde vocês estão indo e se aquilo que você está montando na sua casa, se o aquário que você está montando, se os recursos que você está provendo, se eles são compatíveis, se eles são coerentes com o seu objetivo. E aí você tem muito menos frustração, tá? Muito menos frustração, muito menos vezes vai dar errado. Se der errado, você já tem todos os recursos na sua mão para você consertar o problema. O problema é quando você tem uma perna faltando, quando você tem uma ponta solta. E aí você fala para o cara, a sua iluminação está ruim, o que ele vai ter que fazer? O projeto dele já está andando, as plantas já estão lá, os peixes já estão lá. Como que ele vai sair correndo, às vezes, investir numa luminária que ele não tem dinheiro agora? Ou o seu aquário não está dando conta da amônia, você vai precisar de mais um filtro em série, um filtro maior, um filtro melhor. Como que esse cara vai correr atrás disso agora? Entende? Então, antes de montar o aquário, estejam certos, garantam que você tem todos os recursos que o aquário vai precisar. Esse é o recado desse vídeo. E fiquem atentos também a essa armadilha do aquário natural de não oferecer uma via alternativa para conseguir os mesmos resultados. Beleza? Galera, um abraço. Vamos para o nosso último vídeo então em seguida. E aí a gente encerra essa coleção de vídeos, essa bibliotecazinha aí. Valeu, um abraço.